Linha Internacional. 8h32 em São Paulo, hora de conversarmos com o correspondente Bandeirantes na Europa, Jamil Chad. Jamil estava de castigo ali esperando ser chamado, né? E há tantas câmeras de segurança ao redor, que quase chamaram a OTAN. Falou, tem um cara aqui, a gente não sabe o que ele tem embaixo do casaco. Comportamento ali. suspeito. Comportamento suspeito. Tudo bem, Jamil? Bom dia, Zaidan, bom dia a todos. De fato, estamos no quarteirão, no bairro de embaixadas e escritórios da ONU e, claro, qualquer movimentação diferente, obviamente, chama atenção aqui, né? Mas, enfim, um fim de semana já muito tenso no mundo, um fim de semana bastante complicado e essa segunda-feira sendo marcada, Zaidan, por uma tentativa de diversos países, diversos corpos diplomáticos, de evitar, obviamente, um conflito aberto entre Estados Unidos e Irã. Nós já temos a informação de que Angela Merkel irá até Moscou, também temos informações de que diplomatas britânicos vão aos Estados Unidos e, claro, o convite da União Europeia para que o chanceler iraniano vá até Bruxelas. Enfim, frenéticas movimentações diplomáticas justamente para se evitar que essa narrativa, essas declarações bombásticas se transformem, na verdade, num conflito aberto entre americanos e iranianos. Agora, Jamil, a gente falava aqui, inclusive, sobre a divisão do poder no Irã, e acho que hoje o chanceler e mesmo o Rouhani, eles têm pouquíssima margem de manobra, não é? Ali Khamenei dá as cartas, e é bom lembrar que o Soleimani, ele se reportava diretamente ao Ayatollah. Ele não conversava com o presidente, não dava satisfações ao presidente sobre as ações da Guarda Republicana. É possível, de alguma maneira, tratar diplomaticamente com Ali Khamenei? Meu caro, essa é uma grande dificuldade no Irã. A gente tende a lidar com o Irã como se fosse um bloco homogêneo, como se houvesse apenas um interesse, e não é bem assim. O chanceler, por exemplo, é uma pessoa que sempre quis o acordo nuclear, sempre quis a reinserção do Irã no mercado internacional, porque, claro, o acordo nuclear significa fim de sanções e, claro, o fim de sanções representa justamente a possibilidade do Irã receber investimentos na área de petróleo, enfim, em outros setores da economia. Então, existem diferentes grupos dentro do país. A questão é justamente essa que você colocou. Há como negociar com o Ayatollah? Difícil. Muito mais difícil depois da sexta-feira, certamente. Agora, há um aspecto que também a gente precisa levar em conta. O Irã vive uma crise econômica prolongada, vive asfixiado pelas sanções e também vive uma situação internamente de muito questionamento. Há poucas semanas nós tivemos um protesto gigante no Irã que justamente levou o governo a fechar a internet para justamente impedir que essas manifestações crescessem. Então você tem sim vários grupos dentro do Irã. A disputa não é só fora do Irã, há uma questão interna bastante clara também aí. Jamil, mais uma vez, a sensação que a comunidade internacional tem é de que existem poucos, ou para dizer nenhum organismo multilateral suficientemente forte, pelo menos para ser ouvido em circunstâncias assim. A ONU imaginava se deveria cumprir esse papel, mas aparentemente cada vez mais em que acontece um episódio como o do ataque no Iraque, o assassinato do general iraniano, fica mais evidente para o mundo a perda de força desses organismos multilaterais. Você tem essa percepção daí também, Jamil? Certamente, meu caro, isso é exatamente uma das repercussões, vamos dizer assim, desse ataque. Por quê? Porque esse ataque acontece, inclusive, em território estrangeiro, né? Aconteceu no Iraque, uma violação total da soberania de um outro país, e isso uma violação total do direito internacional, isso não resta nenhuma dúvida. Agora, a quem recorrer? Ninguém, essa é a questão. Essa é justamente quando você tem um ataque realizado pela maior potência militar do mundo e com veto no Conselho de Segurança da ONU, obviamente fica muito difícil questionar. O que muitos alertam é que isso estaria abrindo uma brecha muito perigosa, inclusive para países que há muito tempo gostariam de simplesmente ignorar o direito internacional. Se a maior potência militar do mundo e uma democracia viola o direito internacional, por que não eu?
né? Essa é uma questão que fica muito clara. Então, esse ataque ele tem várias repercussões. Uma delas é justamente no que você citou, o enfraquecimento, ou eu não diria enfraquecimento, mas a demonstração desse enfraquecimento real, porque não há ninguém que possa parar. Agora, inclusive, tem um outro aspecto bastante curioso. No fim de semana, Donald Trump falou em ataques contra locais culturais do Irã. Ora, até a guerra tem regras. A regra da guerra é que você só pode atacar objetivos militares. Se Donald Trump coloca isso num tweet, né, colocando claramente, vou violar o direito internacional, fica bastante complicado você acreditar que existirá algum tipo de instituição. O que está acontecendo, e essa é a diferença hoje, é que você tem líderes internacionais como Merkel, Putin, mesmo o Reino Unido, no meio do seu Brexit, Macron, etc., tentando dialogar, tentando chamar as partes a uma moderação. Jamil, aqui no Brasil a discussão é o impacto do preço do combustível, porque o dólar continua subindo. Há esse debate aí na Europa também, que é mais dependente do gás, né? É verdade, Thaís, mas de fato esse é um debate mundial, não só do petróleo, mas do ouro também, né? Nós tivemos aí já as cotações no início do dia, o ouro atingindo seu maior valor em 7 anos. Por quê? Porque sempre que existe uma incerteza, esses valores de refúgio acabam atraindo e, claro, elevam o preço. No que se refere ao petróleo, a grande preocupação se refere aos países importadores. Na Europa, apesar, como você disse, a questão do gás ser importante, vários deles dependem da importação de petróleo. Um deles é a Itália. A Itália depende absolutamente da importação de petróleo. Então, essa é uma questão absolutamente fundamental. Não é por acaso que, de repente, a Europa, de uma certa forma, encontrou uma posição comum de ser, claro, contrária a qualquer tipo de confrontação nesse caso. Por quê? Porque é a primeira que vai sofrer. Essa é uma questão, uma conta que, obviamente, colocaria em risco, inclusive, a estabilidade em 2020. Jamil, há cerca de 5 mil soldados dos Estados Unidos no Iraque. Na região são cerca de 80 mil, considerando as 27 bases que os Estados Unidos têm naquela região, incluindo aí o norte da África, Egito, etc. Agora, o parlamento do Iraque decidiu que essas tropas devem deixar o território do país. O Trump disse que sai, o Rafael até abordava isso há pouco, só sai se o Iraque pagar o investimento feito pelos Estados Unidos, inclusive na sua base, né? O que parece pouco crível que o Iraque se disponha a isso ou tenha dinheiro para isso. E esse imbróglio, Jamil? Esse imbróglio é uma outra consequência e que muitos já apontam como sendo um ponto absolutamente central de toda essa história. Por quê? Porque nós estamos falando de uma guerra que começou numa mentira. Vamos deixar também isso bastante claro. Você lembra de toda a argumentação do Colin Powell de buscar as armas de destruição massiva no Iraque que nunca foram encontradas, né? Então você tem esse início e depois você tem 16 anos de guerra ou ocupação que custaram, pelo menos os estudos mostram, mais de $1 trilhão à economia americana. Então, pedir compensação em relação a $1 trilhão seria basicamente entregar o Iraque aos americanos. Isso não vai acontecer. A outra questão que não vai acontecer, obviamente, é a questão do direito. Afinal de contas, o governo americano cobrar para sair de uma invasão também me parece pouco razoável. O que existe, e essa é a questão, o que existe é um debate muito claro sobre o que é que acontece com o Oriente Médio se as tropas americanas saem de fato do Iraque. E aí, vamos lembrar que o Estado Islâmico, obviamente, está esperando por essa oportunidade para mostrar que não morreu. E aí, obviamente, a questão fica muito mais complicada. Enfim, essa história que parece um exagero aqui na sexta-feira, muitos lembraram da Primeira Guerra Mundial como o assassinato de uma pessoa, é claro, estamos falando aqui começou todo um conflito. No caso do Irã, obviamente não é o mesmo cenário, obviamente a história é diferente, mas a repercussão está sendo de várias formas, em vários locais e numa situação bastante imprevisível, e essa é o centro da preocupação internacional hoje. Valeu, Jamil. Nós voltamos a conversar ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, combinado? Bom dia.